Olá, meu colega advogado, olá, minha colega advogada, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E no nosso encontro aqui, semanal, a gente sempre tem trazido pessoas importantes do meio jurídico para esclarecer os colegas, esclarecer as pessoas que estão querendo ter informações do que acontece no Poder Judiciário, na advocacia, na estrutura da justiça do nosso Estado, aqui para bater um papo com vocês. E hoje quem está conosco aqui novamente é o doutor Marcelo Oliveira. A gente fez um programa na semana passada onde nós abordamos o impacto das transformações tecnológicas relacionadas às consequências da pandemia aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente quer abordar de uma forma mais específica as questões relacionadas à advocacia de uma maneira geral, quais são os desafios que foram enfrentados e que desafios a gente tem pela frente. O doutor Marcelo Oliveira é um dos diretores da nossa OAB e presidente da Comissão de Prerrogativas. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. E eu começo, dando continuidade ao nosso papo anterior, quais foram os principais desafios que a OAB enfrentou, que o advogado enfrentou, quando nós fomos atropelados pela pandemia? O que foi de mais relevante aí de enfrentamento? José Fernandes, primeiro te agradecer novamente por estar no hashtag ABRJ Debate, cumprimentar o nosso espectador. 2020 foi um ano muito difícil, já conversamos muito sobre isso, em lives, em atividades da OAB do Rio de Janeiro, telepresenciais, por videoconferência. Difícil porque, primeiro, a gente enfrentava o desconhecido. Enfrentou uma situação que não vivemos no passado e não estávamos com um plano de contingência, ninguém tinha, os poderes não tinham, para essa situação e também não estávamos equipados suficientemente para essa situação. Os advogados se viram da noite para o dia tendo que comprar equipamentos, aprender a lidar com as ferramentas tecnológicas que foram disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos tribunais de justiça e também com o fato de que houve a decretação do estado de emergência e todas as instalações de órgãos públicos e também da OAB do Rio de Janeiro tiveram que ser fechadas. Então, essa dificuldade de acesso foi algo que trouxe muita perplexidade para todos. Além disso, a gente está vivendo um ciclo econômico no estado do Rio de Janeiro muito difícil. Já havia um decréscimo da atividade econômica e a advocacia sente muito isso. Sempre que não há dinheiro novo sendo injetado na nossa economia, projetos novos acontecendo, vagas sendo criadas no mercado, naturalmente que a advocacia sofre. Claro que muda um pouco, mas crescem as recuperações judiciais, as falências, mas a gente não quer isso. Não é isso que a gente quer para o nosso estado do Rio de Janeiro apenas. Nós queremos que haja uma atividade econômica pujante, e que o estado do Rio de Janeiro, então, siga o seu caminho e que a advocacia possa crescer junto com o Estado. Bom, então esse foi um ano de muita dificuldade, as salas tiveram que ser fechadas e a gente teve que criar formas alternativas de lidar com essa situação. Por exemplo, mandados de pagamento, de honorários advocatícios, de honorários de sucumbência. Então, isso nós tivemos que lidar, nós tivemos que fazer um diálogo muito intenso com os tribunais para que houvesse a passagem a um mandado eletrônico. Alguns tribunais já estavam fazendo essa transição, mas isso ainda estava demorando, ainda tinha um cronograma extenso para ser cumprido. Então, nós antecipamos isso. O presidente Luciano Bandeira, nosso procurador também foi muito importante para isso, Alfredo Hilário, a nossa comissão de prerrogativas, nós dialogamos com os tribunais para que a gente pudesse fazer a expedição do mandado de pagamento eletrônico. Esse foi só um caso, dentre tantos, que nós tivemos que interferir e fazer a interlocução com os poderes para a gente poder resolver essas situações. Mas uma coisa que eu quero frisar que é muito importante é que, além dessa atuação nossa externa aos muros da OAB, a OAB fez um dever de casa. Nós passamos a fazer a implementação do nosso processo eletrônico. Isso é um software de workflow IGED, ou seja, de processos internos digitais e de armazenamento de documentos que permitirá que a advocacia faça essa interface com a nossa entidade de maneira também virtual. Então, nós fizemos o dever de casa.
O presidente Luciano Bandeira investiu nisso. Ele apoiou essa nossa iniciativa, uma iniciativa que veio da tesouraria, mas que ela é apoiada fundamentalmente pela nossa diretoria digital, pela Maria Luciana, pelo nosso Walter Capanema na Comissão de Prerrogativas, que são pessoas que estão pensando que OAB é essa, que transformação é essa que a gente precisa entregar para a advocacia. Nós passamos os últimos anos empenhados em modificar esses ambientes, essas salas de apoio, as mais de 250 salas de apoio em todo o Estado. Agora a gente está investindo em software, a gente está investindo em sistema. Por exemplo, já agora no início de 2021, o advogado poderá fazer todo o procedimento de inscrição, foi a primeira etapa que nós estamos cumprindo, todo o procedimento de inscrição após o exame de ordem por via digital. Ele não vai precisar mais ver a ordem dos advogados, ele vai fazer tudo da sua casa, do seu escritório. Então, são essas transformações que a gente está trazendo para dentro dos muros da entidade também. Vocês chegaram a fazer uma força-tarefa, né, Dr. Marcelo, né, nesse ano de 2020, quando os principais problemas começaram a eclodir, né? Sem dúvida, nós juntamos os setores da ordem que, de alguma forma, já estavam dialogando em relação a esses problemas. Então, a gente tem a nossa Comissão de Justiça do Trabalho e nós temos a nossa coordenadora de prerrogativas, a Clarissa, para tratar de temas da Justiça do Trabalho. Nós juntamos com a Procuradoria, nós juntamos todos os setores internos que, de alguma forma, já estavam recebendo as demandas da advocacia para que houvesse uma facilidade, uma simplificação desses procedimentos, para a gente desburocratizar internamente esses procedimentos. Mais uma questão, mais uma ideia que foi levada pelo presidente Luciano Bandeira para as nossas reuniões de diretoria, para as nossas reuniões do Colégio de Presidentes de Subseção, que eu acho que foi muito positivo. A gente conseguiu andar bastante em relação a isso. E agora, para 2021, qual a perspectiva que a gente tem? A meta é buscar a digitalização de processos, enfim, como é que a OAB está enxergando esse tempo daqui para frente? A gente vai continuar investindo muito, José Fernandes, nesse diálogo institucional para que a gente possa normalizar o acesso pela advocacia dos órgãos públicos, não só do Tribunal de Justiça, através das muitas ferramentas, mas também do Poder Executivo. Por exemplo, a gente está com um diálogo avançadíssimo com o DETRAN, a gente entende que vai inaugurar uma relação com o DETRAN, está inaugurando uma relação com o DETRAN importante, porque vai ter canais de acesso prioritário para advogados, e o advogado vai também conseguir fazer sua identificação, se tiver necessidade, dos seus dependentes, carteira de motorista, e vai conseguir representar seus clientes em processos do DETRAN com essas facilidades. A gente tem esse diálogo sendo feito com a ASEAP, a Administração Penitenciária, para também fazer, e o próprio governador do Estado já deu a diretriz para que haja transformação digital, para facilitar esse acesso no sistema penitenciário. Nós estamos fazendo essa relação com a Delegacia de Polícia. Mas, para 2021, para mim, o que mais vai fazer sentido é aquilo que eu acabei de mencionar. O que está sob nosso controle absoluto, que não depende de autoridade, fazer o nosso dever de casa. Isso compreende o seguinte, Zé Fernandes, com o processo eletrônico interno, a gente já estava adaptando o nosso antigo, que era muito antigo, mas com esse novo workflow e o GED, o que a gente vai poder fazer é algo que eu reputo espetacular. A gente vai poder ter acesso às informações de quem são os violadores de prerrogativas. Porque até hoje, todos os nossos registros são no seguinte sentido: quantos são os nossos atendimentos? Que violações são mais recorrentes? Eu não quero só saber quantos foram os nossos atendimentos e que violações foram mais recorrentes. Eu quero saber quem foram os violadores de prerrogativas, quem mais violou prerrogativas no Estado. E eu estou me referindo não só aos órgãos. É a segunda vara civil de Itaboraí, é a primeira criminal de Campos. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a também pessoas, servidores. Eu quero saber se um determinado magistrado violou prerrogativas tantas vezes, ou um determinado servidor. Com o nosso processo eletrônico, nós teremos campos para isso. A gente vai conseguir criar estatísticas muito mais
importantes e úteis para a gente poder desenvolver nosso trabalho de prerrogativas. A gente precisa de dados internos, trabalhar dados internos para a gente poder, de alguma forma, aprimorar nossa política interna. Isso vai se dar também, nós primeiro fizemos essa implantação na seleção e inscrição, a segunda fase vai ser de prerrogativa. Nós temos 8 setores com processos que vão ganhar isso. Logo depois de prerrogativa será o TED. E o Tribunal de Ética e Disciplina, é importante que ele também tenha o processo eletrônico, não só para facilitar, para que os relatores possam fazer seus votos à distância, para que o advogado tenha interface e andamento do seu processo à distância, mas para que existam ementas. É importante que seja fácil a consulta, que haja transparência, que haja facilidade de acesso a um ementário, para que se consolide uma visão, né, não só para o TED, mas também para o nosso Conselho Seccional, em relação a determinados temas. Então, eu entendo que a gente investiu muito ao longo desses últimos anos na transformação digital para além dos muros da instituição. Agora a gente está investindo também muito para dentro dos muros da instituição. Essa vai ser uma prioridade desse nosso ano de 2021 para a Comissão de Prerrogativas. Quer dizer, a expressão acessibilidade, ela está vindo a calhar no meio dessa história toda, né? A gente comentou no nosso programa anterior que nós estamos diante de várias possibilidades de documentação de vários atos processuais. Então, a OAB também vai ter essa possibilidade da documentação de vários processos administrativos, várias consultas, enfim, sei lá. Pelo que o senhor está dizendo aí, a OAB também está se adaptando de uma forma também muito veloz, né, a esse novo mundo que está surgindo agora, né? Eu não diria nem vários processos, eu diria todos os processos. Todos os processos internos da OAB passarão para meio digital ao longo desse ano de 2021. Essa é a nossa expectativa, isso que já está em curso, isso aí, mais uma vez, está sob nosso controle, porque a gente faz a gestão das questões que nos são trazidas na Comissão de Prerrogativas, na diretoria financeira, mas às vezes a gente depende de outros órgãos, depende de outras autoridades públicas. Este aspecto que eu estou mencionando está exclusivamente sob nosso controle e nós já estamos dando andamento a isso. E já está priorizado pelo presidente Luciano. Então, é algo que os advogados e advogadas vão sentir. A Ordem do Rio de Janeiro, ela passa 100% ao mundo digital neste ano de 2021. Isso vai operar uma transformação enorme, porque a gente não pode só falar do processo eletrônico do tribunal ou exigir que os outros órgãos e secretarias executem isso. A gente tem que também fazer o nosso dever de casa internamente. E é isso que a gente está fazendo. Doutor Marcelo, a OAB está sendo bem recebida, né, nessas demandas todas. Eu acho que da Comissão de Prerrogativa deve estar ali direto com vários desses atores aí, né? Como é que está o ânimo dessa gente toda em relação à OAB? Olha, José Fernandes, exatamente porque as partes, as autoridades também tiveram dificuldades com o momento da pandemia e não tinham respostas claras, nítidas, e, enfim, sempre houve um componente de incerteza em relação a isso, o diálogo foi facilitado. Eu tenho a impressão que, mesmo diante desse grande desafio, a presidência do tribunal ela nos ouviu mais, os órgãos, de uma forma geral, o governo do Estado nos ouviu mais. Claro que isso não quer dizer que necessariamente as nossas necessidades elas sejam priorizadas, estejam no topo da pauta de prioridades. O que a gente quer é sempre colocar as nossas necessidades no topo da pauta, mas não necessariamente isso acontece. Mas houve um diálogo mais até saudável, eu diria, mais fluido e saudável. Então, assim, nós somos ouvidos em muitos aspectos, continuamos a ser ouvidos. Isso, eu acho que gerou a pandemia. Claro que tem aspectos que são preponderantemente negativos, mas é claro que houve também alguns avanços, mais uma vez, não só em tecnologia, que é importante e que corta caminhos, se bem implementada, com zelo a todos aqueles princípios que nós mencionamos no outro programa, mas também ela ajudou, em alguma medida, a que o diálogo ele fosse aprimorado, as pessoas se escutassem, as pessoas se respeitassem. Esse meio de videoconferência mesmo, quer dizer, ele exige
que a gente ouça o outro, né? Não dá para dois falarem simultaneamente, é impossível. Perfeito. No ambiente presencial, às vezes a gente consegue fazer isso e mesmo diante de uma confusão a gente se escuta. Nesse ambiente de videoconferência isso é impossível, quando você tem 20, 30 pessoas numa sala, ou bem, né? Ou fica em silêncio e ouve e aguarda a sua vez, ou então vira um pandemônio. Então, assim, eu acho que houve um caminhar nesse sentido, né, de melhor ouvir, de melhor escutar as partes, e eu espero que isso se mantenha também agora, nesse momento que nós estamos com a perspectiva de sair da pandemia. Olha, e com essa fala do Dr. Marcelo Oliveira, a gente termina mais um hashtag OABRJ Debate. O Dr. Marcelo Oliveira, ele que é diretor da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Prerrogativas da nossa ordem também. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui. E vocês, colegas advogados, advogadas, continuem sempre a entrar no site da OAB, se informem de tudo que está acontecendo. Tem muitos advogados, muitos diretores, muitos conselheiros fazendo coisas muito importantes, trazendo várias inovações. É importante que vocês estejam cada vez mais conectados com a nossa instituição, sobretudo nesse tempo onde as conexões estão se fazendo de uma forma cada vez mais veloz. Continue a mandar suas críticas, suas sugestões, acompanhe nossos programas no site da OAB, da CAARG e da internet também no YouTube. Doutor Marcelo, mais uma vez, um grande abraço e feliz 2021, né? Porque o ano está começando agora. Até a próxima. Eu que agradeço, Zé Fernandes, a todos que nos assistiram. Feliz 2021 para você, sua família e para toda a advocacia. Valeu, obrigado.